Ali o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota. Boa noite, Coronel. Boa noite, Samanta. Boa noite à tua audiência. Se tu me permitir, em especial aos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que te prestigiam até esse momento. Ah, que bacana, viu? Bom, foi aprovado nessa semana, então, na Assembleia Legislativa, o projeto relativo ao Programa de Incentivo à Segurança Pública, que vai incentivar doações de recursos para a segurança pública a partir da arrecadação parte do ICMS. Esse programa prevê que os empresários possam destinar para a segurança pública até 5% do imposto a ser pago para o Estado. Nesse sentido, Coronel, que diferencial vocês estimam que fará para o policiamento ostensivo em termos de viaturas, em termos de armamentos, coletes balísticos? Bom, para começar assim, Samanta, isso é nós entendemos isso, nós chamamos assim de autorização coletiva, né? Uhum. Autorização coletiva é justamente essa iniciativa que a comunidade tem e adota no sentido de abraçar as suas instituições policiais e a segurança pública como um todo. Num cenário absolutamente contrário aos interesses do cidadão, onde os indicadores de criminalidade, em especial a criminalidade violenta, ela atinge situações insuportáveis aí vitimando o cidadão gaúcho e brasileiro. Qualquer iniciativa, e uma iniciativa dessas, que é pioneira inclusive no país, ela é vista com bons olhos. Nós tínhamos aí um cenário, um contexto nos últimos anos no Rio Grande do Sul. Algo em torno de 40 milhões era o investimento na segurança pública. Portanto, um investimento acanhado diante da necessidade, e a Associação de Oficiais sempre disse que não se pode falar em segurança de maneira séria se não se falar em orçamento. Pois essa iniciativa, que não é exatamente uma iniciativa do governo, mas sim uma iniciativa do Instituto Cultural Floresta, da sociedade como um todo, a própria Assembleia Legislativa abraçou a ideia, praticamente a totalidade dos seus deputados votaram favorável, à exceção de um apenas. As entidades foram chamadas para o diálogo e resulta uma expectativa de algo em torno de 200 milhões de reais, a partir já deste ano que vem, se podendo contabilizar em termos de investimentos para a segurança. O ideal poderia ser aprimorado? Sim, poderia ser aprimorado. Mas a gente está tratando isso como um embrião daquilo que é o orçamento próprio. Para que a tua audiência entenda, na verdade nós temos aí como orçamento próprio a saúde e a educação. Para estes serviços essenciais existem verbas que são carimbadas, digamos assim, e que precisam ser utilizadas na saúde e na educação. Sim, com relação à cultura e o esporte, havia apenas a lei de incentivo à cultura, aonde estas parcerias, aonde estes projetos poderiam ser buscados e depois, em benefício lá da empresa ou da pessoa jurídica que investiu, um desconto na sua tributação. Pois, em relação à segurança pública, não tínhamos nada disto, e esta lei veio para suprir esta carência, essa deficiência, pelo menos neste primeiro momento. Nós entendemos que possa ser o embrião, que nós possamos evoluir para algo como um orçamento próprio para a segurança pública, algo inclusive mais adiante como uma autonomia administrativa e operacional para as instituições policiais. Tudo isso em proveito do cidadão, tudo isso em proveito da segurança pública, que está num momento absolutamente insuportável. Mas, Samanta, este não é o único fato desta semana no que diz com segurança pública. Eu não sei se os ouvintes acompanharam, mas foi editada uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, a portaria número 115, que visou estabelecer a Força Gaúcha de Pronta Resposta. Sim. Pois esta portaria ela não foi bem recebida, pelo menos no primeiro momento, no seio dos oficiais da Brigada Militar, e não conversei com os oficiais bombeiros para saber quais foram as impressões, mas muito provavelmente também não em relação a estes. Porque, na verdade, qual o motivo?
ela tem algumas características assim que nos chamam a atenção, pelo menos de relance. É uma portaria que não foi discutida, pelo menos não com as entidades dos policiais, com a entidade dos oficiais, enfim, com os profissionais de segurança pública. Ela visa uma atuação mediante uma determinação, uma coordenação direta do secretário de Segurança Pública, que foge um pouquinho aí aliás, foge um pouquinho, não, foge muito, repito, de relance. A gente ainda precisa escutar um pouquinho melhor quais são os objetivos, mas, repito, de relance se pode verificar que foge daquilo que é a própria missão da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria, ela tem como missão lá, estabelecida na Lei Estadual 14.733 de 2015, estabelecer políticas de segurança, fazer o relacionamento da Secretaria com as demais secretarias, com as demais pastas de governo, fazer esse levantamento, estudo dos dados de segurança pública, promover essa interação entre as instituições policiais, inclusive com outros entes federados, buscando recursos. E quando ela se propõe a fazer uma atuação direta, quando ela se propõe a fazer uma investigação, elucidação de crimes, em especial com um efetivo que é trazido da reserva ou é trazido da situação de inatividade, para fazer um enfrentamento assim de maneira muito crua. E até tem um exemplo aqui de situações aonde numa cidade onde haja bairros em conflito com a situação do tráfico, do crime organizado, seriam colocados estes militares, né, da reserva, estes policiais inativos, numa situação de retorno a fazer um enfrentamento que toda a população sabe é um crime violento, são criminosos que utilizam fuzis, que utilizam metralhadoras. Então, assim, é muito preocupante. Eu acho que nós vamos precisar verificar isso mais a fundo, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista, inclusive, até da responsabilidade mesmo. Coronel, mas só, Coronel, eu vou lhe interromper um pouquinho. Pois não. Só pra gente relembrar o que é essa Força Gaúcha de Pronta Resposta, porque é um assunto bem novo, né? Ele surgiu aí, como o senhor até para mesmo... nós, é bem recente também. Exatamente. Né, os dois assuntos na mesma semana, apesar de que o outro, né, o programa de incentivo ao aparelhamento, ele foi discutido por bastante tempo. Mas esse foi discutido com todas as entidades, com segmentos da sociedade também, foi amadurecido. Tá, mas não a é força... o que se tem de melhor, mas poderia, inclusive, pode ser, inclusive, o embrião, né, de um orçamento próprio que nós buscamos aí há mais de 5 anos. Sim, né? Mas só para retomar aqui, a Força Gaúcha de Pronta Resposta, ela tem uma inspiração na Força Nacional, e esse grupo seria responsável por ações rápidas, conforme as demandas forem surgindo. É um grupo que já ficaria, digamos assim, de prontidão para o que for determinado pelo secretário da Segurança. Perfeito, mas o que acontece... O que acontece nesse sentido é que isto visa suprir uma falta de cuidado, por exemplo, que nós não encontramos aí nenhuma iniciativa do governo no sentido de estabelecer uma lei de inclusão de efetivos com uma frequência regular, com uma frequência anual, ainda que seja só para suprir aqueles efetivos que eventualmente sejam colocados na reserva ou que se inativem. Então, como não tem uma frequência de inclusão de efetivos, há digamos assim, esta portaria agora da Secretaria de Segurança Pública que busca militares da reserva, que busca policiais civis da reserva. Se pode imaginar todos aí com uma idade superior a 50 anos de idade, que os coloca numa situação, em princípio, vinculados diretamente ao secretário de Segurança Pública. Há uma especulação no sentido de que a base vai ficar na própria Secretaria de Segurança. Isto confrontado com um aspecto jurídico, com um aspecto legal, padece, inclusive, de uma legalidade visto de relance, porque assim também o é a Força Nacional de Segurança. Não é uma instituição policial, não é um organismo policial
daqueles que estão lá esculpidos no artigo 144 da Constituição Estadual, aliás, da Constituição Federal. Então, veja que é um efetivo que foram vocacionados, foram estimulados a agirem com coragem durante toda a sua carreira, 30, 35 anos de serviço. E muitas vezes essas pessoas, eles próprios não reconhecem os seus limites. E eles, trazidos a essa condição de ativa, eles muitas vezes vêm por necessidade financeira, inclusive impostas pelo parcelamento de salários, pela forma como os vencimentos têm sido pagos. Eles vêm para uma situação, são colocados não mais como era antigamente. O teu ouvinte certamente lembra de efetivos policiais trazidos para cuidar de uma patrulha escolar, para fazer a travessia de estudantes. Muitas vezes eram trazidos para a administração, para que eventualmente algum policial da administração pudesse ir para o terreno. Não, estes agora serão trazidos, serão em tese preparados para fazer enfrentamento de assalto de quadrilhas, de assalto a banco, de explosão de caixa eletrônico, de briga por pontos de tráfico de droga e por locais específicos na cidade. Então, realmente, este é um projeto que precisa ser melhor visto, melhor estudado, e nós temos a expectativa, e até pela forma como foi recebido pelo nosso quadro social. Não falei com a Associação de Delegados, mas imagino que da mesma forma isto possa ser, no mínimo, adiado e possa ser conversado melhor com estas entidades, para que nós, se não compreendemos alguma das medidas que estão aí embutidas, que pelo menos nós tenhamos uma ciência melhor, mais adequada do que vai ser feito, porque da forma como foi apresentado, repito, de relance, é muito preocupante. Todos esses agentes, seja policiais militares ou civis, a maior parte deles serão esses aposentados, esses da reserva, então, que virão para esse, conforme aquele chamamento que foi feito recentemente pelo governo do estado, que possam retornar ao trabalho. Perfeito. E é essa a preocupação. Então, e vocês já solicitaram alguma audiência, alguma reunião com a Secretaria da Segurança para debater um pouco mais esse tema? Afinal de contas... É que as coisas estão sendo feitas assim muito rapidamente, né? De maneira muito célere. Eu não sei se é em razão aí deste momento eleitoral pelo qual atravessa o país e o Rio Grande do Sul, mas na verdade já está sendo anunciado para essa semana o início dessa questão aí da Força Gaúcha de Pronta Resposta. Nós não entendemos de maneira assim muito superficial por enquanto, mas não entendemos como adequado, né? Veja que essa atuação por determinação direta do secretário foge um pouquinho, inclusive, do que está acontecendo. O que está acontecendo é que a Brigada Militar, por exemplo, para ficar nas ações de polícia ostensiva, se formos verificar, depois de todos esses anúncios de que foram incluídos efetivo, que anúncios de autorização, de seleção e tudo mais, efetivamente foram incluídos na Brigada Militar 2.000 policiais militares. Este número, só no primeiro ano do atual governo, em 2015, foram para a reserva. Então, como nós não temos assim uma inclusão de efetivo regular, esta medida, ela contrasta inclusive com o que a Brigada Militar e a Polícia Civil têm feito. Olha que, diante desta realidade que aí está, ainda se consegue, né, em face da inteligência, das ações, da estratégia que é colocada, se consegue reduzir os indicadores de criminalidade. Este ano de 2018 é um ano que, pelo menos no primeiro semestre, pelos números que nós temos, houve uma redução. Se perdeu tanto terreno para a criminalidade violenta que essa redução, ela sequer se verificou lá na sensação de segurança das pessoas. As pessoas continuam acuadas, continuam com medo de sair à noite, continuam com medo de fazer as coisas mais singelas do seu dia a dia, mas ainda assim baixou. Nós temos dados aí de homicídios, pelo menos, que houve uma redução desses indicadores. Bem, diante dessa redução, diante desta não inclusão com a frequência adequada de novos efetivos,
vem a Secretaria de Segurança e cria uma força-tarefa de pronta resposta. Esta força-tarefa poderia muito bem ter sido pensada ou substituída, fortalecendo os nossos batalhões de operações especiais, fortalecendo os pelotões de operações especiais dos batalhões no nosso interior, enfim, outras medidas, trazendo efetivos também de investigação para a Polícia Civil, de técnicos para perícia. O problema é que quando se perde tanto terreno, durante 3 anos, durante vários anos aí que vem reduzindo os efetivos, de uma hora para outra, num contexto bastante peculiar, bastante específico, pelo qual atravessa o país e o Estado, aí se tem esse tipo de medida sem uma discussão maior com as entidades. Essa é a nossa preocupação. Deixamos em aberto a possibilidade de não termos entendido ainda de maneira integral ou perfeita qual é a proposta, mas o fato é que esses efetivos na Secretaria de Segurança Pública quer parecer, entre outras coisas, inclusive, que tendo perdido, digamos assim, a melhor orientação aos efetivos da Brigada e da Polícia Civil, a melhor contribuição na interação dessas instituições, a Secretaria se disponha a fazer pessoalmente essa complementação de segurança pública. E isso a gente sabe por experiência que não funciona. A própria Força Nacional de Segurança Pública está tão debilitado o efetivo, está tão reduzido os efetivos aqui no Rio Grande do Sul, que ninguém tem a coragem de dizer que poderia retornar a Força de Segurança, liberar a utilização desse efetivo no Estado, porque por menos pessoas que sejam, são 175 militares a mais que tem nos auxiliares. Sim, e foi confirmada, não há Coronel, como, de maneira lógica, de maneira tranquila, dispensar este efetivo. Agora, todos nós sabemos que não representam, que não correspondem à solução das questões de segurança pública do Estado. Nós precisamos tratar isso com seriedade. Tratar com seriedade significa orçamento para a segurança pública, e daí o fato de nós louvarmos esse projeto de lei que aprova o emprego dos 5% do ICMS, trata de verificar a estrutura, a inclusão de efetivos, discutir com os profissionais da área, ao invés de Coronel, deixa eu fazer uma pergunta aí para o senhor. Na forma como a gente verificou esta semana. Coronel, o senhor me escuta? Agora sim, eu estou te ouvindo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta então, a última aí. Essa portaria 115 da Força Gaúcha de Pronta Resposta, o senhor reclamou aí que não houve uma discussão com as categorias. Tem um pouco, porque a gente sabe que a Brigada Militar, por exemplo, ela tem autonomia, a Polícia Civil também, né? Cada uma responde, tanto que todas essas corporações têm assessorias próprias, enfim, e todo um aporte aí para assessorar as entidades. Há um incômodo também com essa interferência na autonomia da corporação, da Brigada Militar, por exemplo? Olha, pela Brigada Militar, assim, enquanto instituição, é o comando que responde, né? Eu respondo por aquilo que constitui a alta gestão. Os oficiais da Brigada, os oficiais do Corpo de Bombeiros, nossos associados, fazem sentir o pensamento na associação de oficiais. E esta portaria, ela diverge daquilo que nós temos pregado também durante estes anos todos. Nós temos falado e a Guaíba tem nos dado o microfone para que nós tenhamos condições de falar a respeito de instituições de Estado e não de governo. Uma instituição de Estado é aquela que tem autonomia administrativa, autonomia operacional, que age dentro daquilo que determina a técnica, o profissionalismo. E quando esse tipo de atuação, quando esse tipo de ideia ganha relevo, de formar uma força gaúcha e colocá-la não à disposição da Brigada Militar, não à disposição da Polícia Civil, não à disposição dos demais órgãos da pasta, mas sim à disposição de um ente que deveria fazer a política de governo na área de segurança pública, isso nos preocupa. Aliás, isso me recorda o seguinte:
nós, na Associação de Oficiais, temos, assim, liberdade para dizer nestes termos, Sim. porque fomos os primeiros que apoiamos a vinda do secretário Schirmer para a Secretaria de Segurança Pública, no momento em que todos questionavam que era um político que não conhecia a área de segurança pública. Nós dissemos naquela ocasião, o secretário não precisa exatamente conhecer segurança pública. O secretário tem que ter trânsito político, tem que trazer recursos e tem que fazer a mediação, tem que fazer o meio de campo entre o governo e as instituições policiais. Pois agora esta portaria faz exatamente o contrário, ou seja, traz ao secretário não a política de segurança pública, e sim as ações de coordenação, conforme diz os próprios termos da portaria. Fala em coordenação e sob determinação direta do secretário a atuação dessa força. Então, isto realmente é bastante preocupante. Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, muito obrigada pela conversa conosco do Jornal de Domingo. Eu te dou um abraço e aos guaibeiros que estão até essa hora aí te acompanhando. Eles ficam até a meia-noite comigo, viu? Então, sem dúvida, Samanta, muito obrigado pela oportunidade e conte sempre conosco. Valeu, um grande abraço.